Bom dia, paz do Senhor, que alegria, irmãos, estar com vocês aqui nesta manhã para estar ministrando, nesses próximos minutos a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar que nós precisamos voar como águias e o Senhor quer ministrar fortemente no seu coração. Se você por acaso está fraco, abatido, tem se sentido desanimado ou está pensando em parar, essa palavra é para você, amém? A palavra de hoje se encontra em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz o seguinte: Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Aleluia! Irmãos, eu quero dizer para vocês que a caminhada cristã, ela não é um percurso de 100 metros livre, 200 ou 300, é uma maratona. Isso significa que existem momentos na minha e na sua vida que a gente se sente cansado, a gente se sente para baixo, a gente se sente abatido, mas não desanimado. E é uma das palavras que o apóstolo Paulo ele deixa. Eu quero dizer para vocês que às vezes vocês falam assim: pastor, mas isso não faz sentido. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos. Mas há um segredo aqui de Deus para mim e para a sua vida. Como eu tenho falado, se você se encaixa em alguma das coisas que eu falei, você está sentindo uma grande dificuldade de continuar a caminhar, eu quero te dizer que há uma oposição maligna trabalhando contra a sua vida, talvez, para te colocar para baixo. Por quê? Porque o inimigo não bate em quem está morto. Se você tem sentido guerras no casamento, na vida profissional, na família, na saúde, enfim, algo que você sabe que é anormal, saiba que o Senhor está trabalhando. O Senhor está cuidando de você. E o inimigo, sabendo que a bênção está chegando, ele se levanta para lutar contra a sua vida. E você precisa entender que essas batalhas sempre terão. O segredo é que você não deve se entregar. Às vezes o que acontece? Às vezes há uma crise, há um problema, uma dificuldade, uma guerra, uma humilhação, e as pessoas vão chorar para o marido, vai chorar para a esposa, vai chorar para os filhos, vai chorar para o pai, vai chorar para a mãe, para o Joãozinho, para o Pedrinho, para o Guinho, para a vizinha, para o amigo. Como eu falei, para todo mundo, mas não chora para Deus. Você precisa aprender a ter comunhão com o teu pai, você precisa abrir o teu coração. Eu me lembro que muitas vezes, como pastor, eu passava muitas dificuldades. Afinal, ou melhor dizendo, até hoje eu passo dificuldades, porque as dificuldades fazem parte do crescimento de qualquer ser humano. E o que eu fazia? Antes dos cultos, em momentos que eu estava muito angustiado, eu pegava a chave da igreja, eu ia e ficava em cima do altar e passava quanto tempo fosse necessário para que Deus falasse comigo, limpasse meu coração. O problema é que as pessoas às vezes se sentem ofendidas, magoadas, e elas ficam com o coração cheio de rancor, de amarguras, e acabam tomando decisões baseadas no sentimento e no calor do momento. E isso é errado. Por quê? Porque no momento você está com o teu coração inflamado, às vezes de raiva, às vezes de mágoa, de ressentimento, entendeu? Ou às vezes você se sente ofendido e você vai falar e vai fazer aquilo que o teu coração está mandando. E a Bíblia deixa claro que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Você que está me ouvindo nessa manhã, que diz que é filho de Deus, você tem que aprender que você não pode ser movido por sentimento. Você precisa ser movido por aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração, meu irmão. Você não pode passar anos dentro da igreja e fazendo a mesma coisa. Tem gente que parece um crianção, infantil, está ali anos frequentando a igreja e ainda comete os mesmos erros, ainda comete as mesmas infantilidades. Eu sei que existem coisas que é mais difícil para mim e para você, obviamente, mas isso não significa que você tem que dar uma desculpa e usar como muleta na tua vida. Nós precisamos ser maduros quanto a isso. Então, assim, você tem que ter o hábito de orar. Você está com problema, irmão? Vai orar. Está com dificuldade no casamento? Vai orar. Limpa o teu coração. Tua esposa falou algo que te machucou? Vai orar. Teu marido falou alguma coisa? Vai orar. Você não muda pessoas. Entenda. Tem gente que acha que
gritando, berrando, espancando, falando coisas que não deve, agredindo, sei lá, fisicamente, verbalmente, vai mudar alguma coisa? Não muda. Situações e pessoas não mudam por conta disso. Elas mudam com oração e com amor. Ah, pastor, mas eu não consigo amar. Você não consegue, eu também não consigo amar as pessoas no meu amor e nem no seu. Mas como nós temos o Senhor dentro de nós, nós conseguimos. Quando você tem Jesus no teu coração, você consegue amar aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te machucou, que te ofendeu. Não tenha um coração duro com as coisas, porque na mesma medida que você julgar as pessoas e tomar atitudes com as outras pessoas, o Senhor tomará contigo. Então, entenda, se você está cansado, você está abatido, desanimado, você tem que procurar o Senhor para que Ele possa te dar ânimo, para que Ele possa te fortalecer, para que você possa continuar a caminhar e progredir. Muitas vezes as pessoas desistem do seu caminho, desistem das coisas que têm, porque elas vão se abrigar em outras coisas. Às vezes a pessoa ela vai se entupir de remédio, a pessoa vai se entupir de droga, ela vai se entupir, né, de roupa, ela vai consumir, ela vai gritar, ela acha que o casamento dela não dá mais certo, então ela tem que trair porque o marido não satisfez ou deixou a desejar a esposa. Não é assim que se resolve as coisas, meus irmãos. Vocês precisam renovar as forças no Senhor. O Senhor, Ele dá direção. E esse assunto é muito sério nessa manhã, e eu quero que você reflita comigo, porque você precisa tomar decisões baseadas naquilo que Deus tem falado. Faça uma breve reflexão hoje sobre a sua vida. Eu te convido a fazer isso, o Espírito Santo também. Eu sinto muito forte o Senhor falando comigo, a ministrar essa palavra para você que está me ouvindo. Quantas decisões erradas você tomou baseado nas suas emoções momentâneas? Você precisa refletir sobre isso. Faça essa reflexão. Talvez você falou aquilo que não devia para alguém. Talvez você cortou uma amizade, um relacionamento, um casamento se acabou, uma empresa, porque você agiu no calor do momento. Talvez você não quis perdoar as coisas que você passou. Então, peça para o Senhor te mostrar essas coisas. Peça para o Senhor encher o teu coração, renovar suas forças. Esse é o segredo, tá? Quem vence nessa vida, meus irmãos, não é a pessoa mais inteligente. Não. Quem vence nessa vida são as pessoas esforçadas que mantêm constância. Eu não sou pastor hoje porque eu sou inteligente, mega inteligente, isso, que eu estava cheio de... Não. Foi porque eu nunca desisti. E isso que é importante. Toda a vida que eu buscava ao Senhor, o Senhor me renovava. Eu quero dizer uma coisa para vocês de coração. Quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu era muito ruim em ministrar a palavra e falar. Muitas vezes os irmãos da minha própria congregação se levantavam e saíam da mensagem, da palavra, porque, sei lá, eu era entediante, eu acho. Mas eu poderia fazer duas coisas: me sentir ofendido, porque estava tentando dar o meu melhor e eles estavam me rejeitando, ou orar para Deus, curar meu coração, não olhar para aqueles irmãos e me esforçar para estudar a palavra para melhorar. Hoje, depois de quase 20 anos, estou com um canal. Estamos aí em mais de 550 inscritos aqui no canal. E glória a Deus, eu quero te agradecer que você está me ouvindo, porque a gente chegou nisso. Mas por quê? Eu não desisti. Então, a minha palavra para você nessa manhã é: não desista. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que o Senhor falou. Talvez Deus te trouxe aqui nesta manhã para falar essa palavra ao teu coração, porque você tem pensado em parar, tem pensado em desistir. Como eu falei, cansar é normal. O que você não pode fazer é parar aquilo que o Senhor te chamou. Jamais pare, porque Deus, Ele vai renovar. Como a palavra fala,
mas aqueles que esperam no Senhor com suas forças. O Senhor sabe o limite que vocês têm e o que eu tenho, né? Voarão alto, ou seja, Deus está dizendo que Ele vai nos ajudar a superar as nossas dificuldades, os nossos limites. Correrão aonde você parou, o Senhor vai ter um tempo de acelerar na sua vida, né? Não ficarão exaustos, entendeu? É o que eu falei, você não vai ficar parado no caminho. Você vai ter um pit stop e você vai continuar. Andarão e não se cansarão. Ou seja, você vai continuar a sua vida. O Senhor vai te levar para águas profundas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro junto com todas as pessoas que estão conectadas comigo neste momento. Que o Senhor possa renovar as forças delas. Que o Senhor possa restaurar as forças delas. Ensina e ajuda elas, Pai, a vencer os desafios e dificuldades desta vida. E que elas possam encontrar alívio e refrigério no Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora, irmãos, se você deseja que essa mensagem voe como uma águia, me ajude a compartilhar essa palavra aqui. Se você gostou, deixe seu like, coloque um amém nessa mensagem aqui, para eu saber que você foi tocado pelo Espírito Santo através dessa ministração. Tá bom? Aguardo vocês aqui, até a próxima mensagem.